Tudo bom, pessoal? Um videozinho explicativo aqui para vocês. Olha só, se você já adquiriu um imóvel, provavelmente você sabe o que significa essas siglas aí, INCC, IGPM ou PCA. Mas você que ainda está pensando em adquirir um imóvel, né? Talvez até já tenha ouvido também, mas não sabe o que cada uma significa, né? Ainda não ouviu-se uma explicação mais detalhada do que significa cada sigla dessa e como é que funciona essa bendita correção. Então, você que está adquirindo um imóvel para residir, para investir ou até mesmo você que vai alugar, você precisa se atentar ao índice de correção monetária que será aplicado sobre as parcelas do financiamento. E são esses índices, né, que vão definir os valores a serem pagos durante o período de pagamento do seu financiamento, durante o período de obra e também após a conclusão do empreendimento qual você está financiando, adquirindo. E isso, claro, né, também vai influenciar diretamente no preço final do imóvel que você está adquirindo. Assim, o mercado imobiliário brasileiro, ele aplica 3 diferentes índices de correção. E isso varia de acordo com a etapa do empreendimento no momento da compra, no momento da aquisição. Esses índices são INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e por último nós temos o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Então vamos conhecer um pouco mais sobre cada índice para que você possa avaliar antes de fechar negócio, antes de fechar contrato, antes de bater o martelo, né, na aquisição de um empreendimento, de um loteamento, de um terreno. Então, em processos de financiamento de toda espécie, é muito comum a aplicação da correção monetária. E o objetivo é manter o equilíbrio financeiro do contrato em caso de variações no cenário econômico nacional. Isso levando em consideração o tempo de parcelamento de financiamento do empreendimento qual você está adquirindo. Para fazer esse cálculo de reajuste e adequar os valores à inflação do período, o mercado imobiliário ele usa como base os 3 tipos de índices citados, né? O INCC, IPCA e IGPM. Portanto, o índice utilizado para corrigir o saldo devedor, ele deve estar expressamente, claramente exposto do seu contrato de compra e venda, na sua proposta de compra e venda, né? Para evitar assim surpresas desagradáveis futuramente. É dever do seu corretor deixar isso claro para você antes de fechar negócio, né? O Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, ele é aplicado nos contratos de imóveis adquiridos na planta, ou seja, que ainda não tiveram a conclusão das obras. Aí o INCC vai considerar as variações nos custos de construção. O índice ele é calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e os elementos que podem influenciar na conta vão dos gastos com mão de obra no empreendimento, né, até os custos dos materiais e também equipamentos ou qualquer outro serviço prestado para o setor aí no período da construção. E aí vale ressaltar que o INCC ele é dividido em 3 versões, né, diferenciando assim pelos períodos de coleta das informações para o cálculo. E aí são eles: o INCC 10, o Índice Nacional de Custo da Construção,
analisa entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês de referência. Temos o INCCM, Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado. Ele mede os dados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. E o INCCDI, Índice Nacional de Custo da Construção, Disponibilidade Interna, que considera do dia 1º ao último dia do mês de referência. Para o cálculo de correção nos contratos de compra e venda de imóveis, considera-se a versão do INCCDI. Lembrando que a atualização será aplicada sempre sobre o saldo devedor, ou seja, sobre as parcelas ainda não pagas no financiamento, né? Sobre as parcelas vincendas que ainda vão vencer, parcelas futuras. Então, apesar da influência de diversos fatores no índice, em um cenário econômico favorável ao setor de construção, o INCC pode ser vantajoso para o comprador em relação a outros indexadores, a outros índices de correção. As taxas de variações mensais desse índice, do INCC, podem ser conferidas no site da FGV. E você vai sempre procurar lá em última divulgação e você vai ter acesso a esses dados atualizados. FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, após a expedição do habite-se, que é aquele documento que libera uma construção para o uso habitacional, os contratos de compra e venda, eles terão aplicação de juros, né? A maioria tem, e serão corrigidos por um dos dois índices que eu ainda não expliquei detalhadamente, né? Que são o IGPM e o IPCA, né? O Índice Geral de Preços de Mercado, também calculado pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, ele é um dos índices mais usados no Brasil em diferentes contratos, sobretudo para correções de contratos de aluguéis. E para compor o cálculo do GPM, a FGV considera outros 3 índices, né, que são divididos das seguintes formas: 60% IPCA, Índice de Preços ao Produtor Amplo, 30% IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e os 10% restantes, INCC, Índice Nacional de Custo da Construção. Assim como o INCC, a FGV também divulga diferentes versões do IGP de acordo com o período de coleta das informações. O IGPM, por exemplo, considera os dados levantados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Apesar de ser ainda bastante influente em diversos setores do mercado, este indexador, esse índice, o IGPM, ele acabou sendo preterido, né, ou deixado em segundo plano por outros índices dos contratos de compra imobiliária nos últimos anos, né? Nós corretores somos testemunhas disso. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ele é o índice, né, o indicador de inflação oficial do Brasil. Ele é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e divulgado pelo Banco Central. Então, lá no site do IBGE e no Banco Central, você vai ter acesso aos dados atualizados, né? Ele vai medir a variação de preços de produtos e serviços básicos como alimentação, habitação, transporte, vestuário, etc. No geral, são avaliadas as variações em bens consumidos por famílias com renda aí de 1 a 40 salários mínimos. Com a alta do IGPM durante a pandemia, por exemplo, o IPCA vem sendo utilizado cada vez mais nos contratos de compra e venda imobiliária para garantir assim melhores condições de pagamento. Então, a variação mensal do IPCA também pode ser conferida no site do IBGE.